Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar da vitória contra o Corinthians, mas da eliminação nos pênaltis na fase de semifinal da Copa do Brasil. Vamos lá? Antes, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. O Cruzeiro foi a campo da seguinte forma: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Sinisterra e Caio Jorge. Entraram no decorrer do jogo Arroio, o Eduardo, Wanderson, Gabigol e Wallace. E os gols do jogo foram marcados pelo nosso lado: 2 gols do Kenny Arroio e pelo lado do Corinthians, o Matheus Bidu. Resultado esse que levou para as cobranças de pênalti. Bom, antes de começar eu quero aproveitar, assim, é o canal que eu uso cotidianamente para vir aqui dar essas opiniões e tudo mais. Então é algo, mas eu falando e vocês escutando. É o seguinte, eu quero pedir desculpa ao pessoal que acompanha o Diário Celeste, que está acompanhando as lives lá de 8 horas da manhã, ao João, ao Natan, ao pessoal do canal como um todo, porque hoje eu fui pego de surpresa com um problema técnico. Meu computador não permitiu minha participação. E meu telefone tá ficando sem bateria, tava sem tomada perto. Então, eu peço desculpas aí, né? Eu fui pego aí com um probleminha técnico. E olha, me chateei muito com isso aí, eu peço mil desculpas, eu entendo o que aconteça, mas ainda assim eu deixo aqui o pedido de desculpas. Não é algo, é algo que, sim, né? Não é algo que está no meu controle, saiu do meu controle, né? Então, eu tentei arrumar, tentei dar um jeito e tudo mais, mas não fiz uma participação efetiva por lá. Agora falando do jogo, triste, né? Cruzeiro faz 2 gols, assim, Cruzeiro tem um monte de chance, né? É o Caio Jorge finalizando, o goleiro defendendo. É o Pereira dando bicicleta, o goleiro defendendo. É o Sinisterra tentando fazer gol e o zagueiro travando. Teve outra oportunidade, até mesmo aquele lance que o Caio Jorge chuta. Talvez ele poderia ter tentado algo um pouquinho diferente, tocar no Sinisterra. Mas isso a gente só passa a ter consciência depois que assiste o replay do lance 4, 5, 6 vezes, né? Aí é aquela, aqui na minha cadeira eu sou genial. Lá talvez eu teria feito a mesma coisa. Mas o Cruzeiro faz um gol no primeiro tempo, na meio que um destravadinho, com o Arroio antecipa o Mateuzinho, faz o gol de cabeça. E no segundo tempo o Cruzeiro abre o jogo fazendo 2-0. E aí você pensa, pô, agora o Corinthians vai ter que fazer algo que não fez nessa eliminatória. Não teve nessa situação, que é estar atrás, está sendo eliminado, vai ter que correr atrás. E aí tem um erro, né? O Kaique vai tentar fazer uma antecipação, não consegue, faz a falta. E aí essa bola vai girando, essa posse vai girando pro Corinthians até vir o cruzamento, a bola vindo do lado direito pro lado esquerdo do ataque do Corinthians. Os zagueiros que estavam todos lá, ou seja, era uma jogada já desenhada para aquele tipo de situação. O André Ramalho cabeceia para o chão, o Cássio não consegue tirar, o Cássio erra. O Cássio tem culpa sim, mas não é tanta culpa quanto querem pintar não. E o Bidu aproveita o rebote e sim, desconta, né, pelo placar do jogo. O Bidu diminui o placar, mas empata o placar somado. E aí depois o Cássio fez algumas importantes defesas, chute do Memphis, se eu não me engano, acho que um chute do Garro também, que ele erra a saída. Ele erra a saída. Ele foi tentar dar uma bola no Kaique que a bola não pode ir lá. Mas ele conseguiu consertar, né? Na do gol, infelizmente, ele tentou voltar e não conseguiu consertar. E aí nós fomos para os pênaltis. Cruzeiro teve como seus batedores Matheus Pereira, Wanderson,
William, Lucas Silva, Gabigol e Wallace. O Cruzeiro teve 6 batedores. Desses 6, 4 a gente conhecia. Pouco ou muito, mas conhecia. 2, e eu ao menos não fazia ideia. Wanderson e Wallace. Eu não fazia ideia de como que eles batiam pênalti. Os outros 4 a gente tinha uma ideia mais ou menos. Desses 4, 3 foram muito bem. Matheus Pereira muito bem, William muito bem e Lucas Silva muito bem. Do que a gente não conhecia, o Wanderson foi muito bem. E aí a gente chega naqueles que não foram tão bem. Em um primeiro momento, quando eu vi o Wallace ir para a bola, e eu entendo que o do Wallace foi depois do Gabigol, eu vou falar um pouco mais, vou demorar-me um pouco mais aqui. Eu entendo que o Wallace, quando foi para a bola, eu baixei a cabeça e pensei assim, vai enfiar o pé no meio do gol. Vou fazer algo que o Wanderson fez, só que o Wanderson bate com a parte interna do pé. Ele vai dar uma porrada no meio do gol. E aí quando ele bate daquele jeito cruzado, meia altura, nossa. Assim, quando eu brincava, adorava jogar bola, a gente sonha, né? Em determinado momento da vida da gente, a gente sonha em ser jogador. Em um determinado momento da minha vida, eu encasquetei que eu queria ser goleiro. Eu adorava disputa de pênalti. Adorava, assistia o Dida, o Marcos, o Rogério Ceni, Tafarel, o que dava para ver, onde dava para ver. No caso Dida, Marcos, Rogério Ceni, eu conseguia acompanhar. Tafarel, eu ia na internet, buscava e tal. E outros, né? O Palhuca, por exemplo. E aí tem outros, até mais antigos, mas você vai na internet ali, você consegue achar. Então eu era esse cara. Eu jogava, brincava lá de futebol, encasquetei que queria ser goleiro. E eu adorava ver e eu adorava estar em situação de disputa de pênalti. A disputa de pênalti é um jogo mental também. Eu vou fazer algo para ver se eu levo vantagem em cima do batedor. O batedor vai fazer algo para ver se leva vantagem em cima de mim. Não é só sorte. Não é loteria. E disputa de pênalti, quando você tem um hábito com o cara, ainda mais, num nível de seres humanos normais igual nós, já é algo muito complicado para quem vai bater, até para quem vai defender. Agora, você imagina no alto nível de desempenho. Por que eu estou falando isso? O Hugo Souza conhece o Gabigol. E o Gabigol conhece o Hugo Souza. Eles treinaram juntos no Flamengo. Quando o Hugo sobe para o profissional, o Gabigol já era o Gabigol no Flamengo. O Gabigol já era grande no Flamengo. Então, assim, é que em 2020 o Gabigol já tinha feito o que fez na Libertadores de 19. Então, assim, você tem o conhecimento. Você conhece o cara que você vai enfrentar. Não inventa moda. Foi o terceiro pênalti que ele perdeu nesse canto. Se eu não me engano, um contra Itabirito, um contra o Flamengo e esse agora. E assim, na disputa de pênaltis contra o América, ele quase perde o pênalti. Que era para manter o Cruzeiro vivo, depois eu acho que o Marlon fez para o América e classificou a América para a final do Mineiro. Mas eu não me lembro o canto que ele bateu agora. Talvez na hora que eu for editar isso aqui eu coloque um balãozinho aqui dizendo qual foi o canto e tal. Mas a bola bate na trave e entra. Por muito pouco ele não coloca a gente em enrascada, né? Ali. Mas aí não adiantou muita coisa também depois. Mas assim, você pediu para bater o quinto. Você tem nos seus pés a chance de colocar o Cruzeiro Esporte Clube na final. E aí, meu irmão, não adianta você vir e falar assim, vou estar aí para o que precisar. Irmão, já precisou. E na hora que precisou, azedou. Não deu. Sabe? Você foi mal, você mandou mal. Por que eu não culpo tanto o Cássio? O Cássio fez seu papel, tem a falha no gol, mas por que eu não culpo tanto o Cássio? O Cruzeiro abriu a disputa com Pereira batendo. O Corinthians abriu com o Yuri Alberto.
O Cássio pegou. O Cássio pegou. O Cássio tinha aquela responsabilidade ali, ele resolveu. Veio todo mundo depois daquilo. Wanderson, William, Lucas Silva, batendo com muitas... O próprio Pereira, mas como eu tô falando dos batedores depois, o Pereira bateu primeiro, até primeiro, né? O Pereira que abre as cobranças, o Cruzeiro abre batendo, né? O Pereira, o Wanderson, o William, o Lucas Silva, os 4 bateram com muita seriedade. Você não pode chegar, por mais que seja o jeito que ele cobre, papapá, 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 papapá. Eu entendo. Você não pode chegar na frente de um goleiro que te conhece, e isso o Hugo falou na zona mista. E quando foi estudar, ele nem estudou o Gabigol, porque ele conhece o Gabigol. Você não pode chegar ali, naquele momento, e bater do jeito que você bateu, cara. Sabe? Em alguns momentos cruciais no Flamengo, você bateu esse pênalti cruzado. Era bater cruzado de novo. Até porque você mesmo deve ter observado durante o ano de 2025 que ali, nos momentos críticos, você errou. Se você observou que ali nos momentos críticos você errou, então você não poderia ter batido esse pênalti ali. E bate, perde, e aí é aquela. Vira um trem. Que aí o Wallace vira passageiro da agonia, irmão. Porque eu acho que não tava pro Wallace. Tem até um aviãozinho passando aí agora, gente. Vocês me desculpem. Eu acho que não tava pro Wallace essa responsabilidade. E aí eu quero fazer um questionamento. Se o Eduardo entrou em campo, pra quê? Já que tava lá, por que não bateu o pênalti? Sabe? Tirou o Matheus Henrique. Pra quê? O Matheus Henrique bateu o pênalti já, gente. Bateu bem. Podia ter batido, perdeu. Acho que perdeu contra o América. É outra coisa que vai aparecer um cardzinho aqui falando se sim ou se não. Perdeu contra o América. Coloca pra bater. Tava com confiança. E é um cara que eu tenho que vir aqui elogiar. Eu critiquei o Matheus Henrique. Falei que o 2025 dele é horroroso. Não, assim, ficou só ruim, né? Mas é uma partidaça do Matheus Henrique. O William, que assim, eu tenho muitas críticas, não foi tão mal. A grande responsa. O Jonathan Jesus tem gente que não gosta. Eu acho uma boa partida. O que o Cruzeiro fez nesse jogo de volta era o que tinha que ter sido feito aqui também. Tinha que ter feito isso que fez no jogo de volta e tinha que ter sido feito aqui no Mineirão. Era essa postura que a gente... Quando se falava de postura, era aquela postura que a gente falava. É respeitar o adversário dentro de um limite. Passou desse limite, ou seja, respeitou demais, vira problema igual virou aqui quarta-feira. Porque o Cruzeiro não foi só eliminado por erros de arbitragem que pesaram muito. Teve um gol de mão, gente. Eu vi gente falando, o André Ramalho, o cotovelo do André Ramalho bate no braço e escorrega no rosto. Eu não estou falando baseado no que eu penso, não. Pega outros lances similares a esse, você vai ver. Jogadores foram expulsos por causa disso. Jogadores foram expulsos por causa disso. Isso é uma cotovelada. Isso é uma cotovelada. Você, corintiano, tá me assistindo agora, você vai concordar comigo que não tinha necessidade nenhuma do Ramalho correr esse risco. Mas ele passa a correr o risco. É grave o que ele faz. Era para ter sido expulso. Eu não teria problema de falar se fosse o contrário. Se fosse contra o Corinthians, você certamente estaria muito puto. Porque o jogador não tinha sido expulso. Né? É aquela história. Se fosse contra o meu time, eu estaria puto. Se eu estaria, então acho que cabe eu dar uma analisada melhor nisso aqui. Né? Então assim, o Cruzeiro fez uma boa partida. Uma partida muito, muito, muito boa. Em vista do que fez quarta-feira. É sempre bom lembrar. A régua para comparação é quarta-feira. Eu tô olhando lá para quarta-feira. Em vista do que foi quarta-feira, partida boa. Agora. Né? E sobre os ocorridos pós, já está confirmado, né? O Leonardo Jardim vai sair. O que eu tinha para falar, que eu falaria hoje no Diário Celeste, mas eu fui impedido pelo meu computador, que é o seguinte: o Jardim tinha que sair mesmo, gente. Tá boa. Se não tava com a cabeça para ficar aqui ano que vem, então o Cruzeiro já tinha que estar olhando um treinador mesmo.
Aí se vai ser o Tite, eu particularmente eu não sou dos mais entusiastas não, mas se vai ser o Tite, o Arthur Jorge, Bruno Lage, Pessolano, quem seja que for aparecer aí, se for algum desses treinadores, beleza, já tem que estar olhando, né? Por que eu estou citando o Tite? Parece que o Tite é o que a turma está querendo, né? Então, sim, o pessoal lá que trabalha no Cruzeiro, né? Então é por isso que eu estou citando o Tite, beleza? Não é porque eu quero e tudo mais. Se fosse para trazer, assim, eu escolhesse, eu tivesse condição de ir lá e pá e tal, Arthur Jorge. Não é nem pelo só o que ele fez, assim, não é nem pelo que fez no Botafogo e tal, que mais ser um trabalho que vai mais balizar essa análise, mas é porque eu acho que talvez ele tenha uma certa proximidade com o estilo de jogo do Jardim, sabe? Do que ele apresentou no Botafogo, nos outros times que ele já dirigiu, eu acho que poderia fazer algo próximo, assim, pegar o que o Jardim já fez em 2025, claro, com algumas peças que vão chegar, peças até melhores, adaptar o estilo dele e dar continuidade, sabe? Agora, vamos ver quem vem, vamos ver quem chega, vamos ver como que trabalha, né? Eu sei que se for o Tite, olha, até coletiva do Tite é ruim de assistir, gente, na boa. Vocês me desculpem mesmo, mas nossa, aquela aquela ladainha, aquela reflexão sobre a vida, aquilo. Pô, aí de vez em quando não vai o Tite, vai o filho dele. De vez em quando não vai o. Eu não sei se você vai estar com o César Sampaio. Aí de vez em quando não vai o Tite, vai o César Sampaio. Aí de vez em quando não vai o. Eu não sei como é que você vai. Se vier, vai estar o Kleber Xavier. Não vai o Tite, vai o Kleber Xavier. Aí, nossa senhora. Aí fica aquele rodízio de quem dá coletiva, sabe? Ó, assim, do que a gente viu, eu tô falando que eu vi de Tite no Flamengo. É um jogo bem sonolentozão, assim, vai dar sono. Vai girar a bola para dois pontinhos. O povo fala 4-1-4-1, mas não é 4-1-4-1 assim, não. É 4-1. Aí, assim, o 4 aqui é um ponto aqui, em algum dessas beiradas aqui. Aí daquele 4-1-4-1, né? É um ponta mais rapidinho aqui e às vezes um ponta que às vezes faz uma função mais para dentro e tal. Ele fez muito isso no Flamengo, ele usava um 4-3-3 também no Flamengo direto. Dois pontinhos, pá, às vezes, na maioria das vezes pé trocado, né? E vamos ver o que vai acontecer. Esses pontas voltava, fechava ali a linha de meio de campo, né, junto com os dois meios que tinha, mas pá, aí formava. Aquele 4-1-4-1 lá do Corinthians de 2015, aqui tem 10 anos, né, gente? Então, assim, o último trabalho de clube dele, com um clube robusto, com um elenco robusto, ele levou o Flamengo até as semifinais da Copa do Brasil, caiu na Libertadores de uma forma meio traumática para o flamenguista. E as lembranças que ele deixou por lá não são das melhores, viu? Mas vamos ver. Se chegar de fato, nós vamos abraçar a gente. É o que tem, né? Eu acho que ao senhor Gabigol, ao senhor Gabriel Barbosa, eu entendo que você teve sua importância, eu entendo que teve momentos que você ajudou o Cruzeiro com pontos. Mas a hora que o Cruzeiro de fato precisou do predestinado, como você tem a tatuagem aí, né? Sua marca, pá, não sei o que e tal. Na hora que o Cruzeiro precisou da seriedade para decidir, você não teve, irmão. Você não teve. E assim, quer sair? Beleza. Mas vai ter que arrumar, assim, eu espero que o Cruzeiro consiga amarrar algo que seja bom para o Cruzeiro, principalmente. Porque teve algo, assim, teve, digamos, foi algo esforçoso do Cruzeiro. Salário, luva, deve ter tido premiação ao longo do ano, né? Então não pode entregar de graça.
Beleza? Para os outros. Quer levar? Beleza. Você decide sua vida. Quer levar? Beleza, show de bola. Leva. Mas agora vai ter que pagar uma compensação aí pro Cruzeiro, que eu acho que é o correto. O Cruzeiro não pode também ficar facilitando a vida dos outros assim. Ah, pô, quer levar? Beleza, leva aí. Sabe? Isso não pode existir. Mas ao senhor Gabriel Barbosa, eu entendo. Mas assim, a hora que precisou, irmão, não foi bom, né? Não foi palatável. Não foi legal, né? Então ficou uma coisa muito, muito esquisita, sabe? A cobrança de pênalti, assim, até a forma dele bater na bola, a caminhada não, mas a caminhada é o jeito dele mesmo, mas a forma dele bater na bola. Você bate daquela mesma forma, um pouco mais forte, né, abrindo um pouquinho mais, talvez tinha feito. Igual o Lucas Silva bateu. O Lucas Silva bate cruzado e tal. É porque o Gabigol é canhoto, né? Mas o Lucas Silva bate cruzado. Igual o Pereira bateu. Para pegar um exemplo de um canhoto que cobrou também, e fez no caso, né? Pereira bateu cruzado, forte. Né? Não teve conversa. Foi lá, bateu muito bem, bateu muito forte e fez o gol. Né? O Hugo foi nela, mas não conseguiu tirar. No Gabigol, na velocidade que bateu, só precisava acertar o canto. Né? Se põe força, aí a conversa é outra. A conversa é outra. Mas é o preço. Né? E assim, irmão, isso eu consegui falar lá no diário. É o jogo que encerra passagens. Encerrou do Gabigol, encerrou do Jardim e pôs mais uma pá de cal na passagem do Wallace. Beleza? É o que eu tinha para falar aí, gente. Eu ainda terá mais um videozinho aqui no canal. Eu não sei se amanhã, terça ou quarta-feira que vai sair. Mas é algo bem curto, não vai ser esse trem desse tamanho não, porque pô, aqui eu tinha que falar mais. Mas eu quero ver se eu faço algo ali, mesmo 5 minutinhos, só para falar do extrato da temporada mesmo. E eu tenho uma crítica para fazer à diretoria, que eu não vou fazer nesse vídeo não, mas no próximo eu vou. Beleza? Eu acho que é só essa questão mesmo, que é a crítica à diretoria e o extrato da temporada aí, que termina com o gosto amargo. Beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço a você que veio comigo até aqui. Peço que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal e ative o sininho de todas as notificações. Compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Bom, acabou. O famoso acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou a temporada de 2025, infelizmente de uma forma bem amarga. Né? Bem amarga. Já, assim, já tinha um amargor, né? Já começa meio... E aí sul-americano, pá e tal, aí ainda teve um caminhozinho ali de felicidade ali, brasileiro, bons jogos, Copa do Brasil, eliminação do rival, mas aí na hora da decisão, o predestinado né, não conseguiu decidir, infelizmente, e eu falo infelizmente porque quem paga o preço é a gente. Viu? O torcedor. O torcedor paga o preço dessa falta de conseguir decidir do predestinado. Beleza? Então, pessoal, no mais, um grande abraço a todos e todas. E até o próximo vídeo. Valeu!